Oferecimento Autoescola Cruz da Menina. Você na direção certa. Quarta-feira, dia 30 de outubro, vamos meditar o Evangelho de São Lucas no capítulo 13, versículos 22 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há muitos que serão os primeiros, e primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A caminho de Jerusalém, Jesus se detém um momento e alguém aproveita para perguntar: Senhor, é verdade que são poucos que se salvam? Talvez ao escutar Jesus, aquele homem se inquietou. Realmente, o que Jesus ensina é maravilhoso e atrativo, mas as exigências que admite já não são tão do seu agrado. Mas e se vivesse o Evangelho à sua vontade, com uma moral, que probabilidade teria de se salvar? Assim, pois, pergunta: Senhor, é verdade que são poucos que se salvam? Jesus não aceita essa sugestão. A salvação é uma questão muito séria, como para ser resolvida mediante um cálculo de probabilidades. Deus não quer que ninguém se perca, e sim que todos se convertam. São Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9. Jesus responde: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Como podem ser ovelhas de seu rebanho, se não seguem ao bom pastor, nem aceitam o magistério da igreja? Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, enquanto vós mesmos sereis lançados fora. Nem Jesus, nem a igreja temem que a imagem de Deus Pai seja manchada ao revelar o mistério do inferno. Como afirma o Catecismo da Igreja, as afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da igreja a propósito do inferno são chamada responsabilidade, com o qual o homem deve usar sua liberdade em relação com seu destino eterno. Constituem, ao mesmo tempo, um rápido chamado à conversão. Catecismo da Igreja Católica, número 1036. Deixemos de brincar de espertos e de fazer cálculos. Preocupemo-nos por entrar pela porta estreita, voltando a começar tantas vezes quantas sejam necessárias, confiados em sua misericórdia. Tudo isso que
que te preocupas de momento, diz São José Maria, importa mais ou menos. O que importa absolutamente é que seja feliz, que te salves. Jesus seguia para Jerusalém e dava aos seus discípulos as últimas recomendações, como vimos muito bem, pois lá finalmente seria coroada a sua missão de Salvador da humanidade. No meio do percurso, quando foi questionado por alguns deles sobre quem deveria ser salvo, ele lhes respondeu a pergunta, mas deu-lhes também direcionamento oportuno. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Muitos tentarão entrar e não conseguirão. E continuou a explicar-lhes o que poderia significar a porta estreita, quando falou no dono da casa, que fechou a porta para aqueles que entendiam que o conheciam somente porque tinham estado com ele. Por isso falou, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. E isso nos leva a refletir sobre o tempo de hoje, quando convivemos com Jesus na oração, no serviço, no louvor, na vida comunitária, falando e pregando em seu nome. No entanto, continuamos com as mesmas práticas injustas. A porta estreita é, portanto, a porta da justiça. Quando vivemos conforme à vontade de Deus e nos submetemos a Ele em espírito e verdade, isto é, na oração e na realidade de nossa vida diária. A nossa adesão à salvação que Jesus veio nos dar implica no esforço para superar as nossas inclinações para uma vida fácil, livre dos problemas e dos sacrifícios pessoais. Precisamos nos questionar em todas as vezes que conseguimos as coisas com muita facilidade, sem esforço próprio, adotando o modelo do mundo, voltados somente para nós e esquecendo-nos que a justiça é o parâmetro que Deus definiu para chegarmos ao céu. E a justiça é a vivência do amor, do perdão, da bondade, da partilha, da solidariedade, da renúncia. Oferecimento Autoescola Cruz da Menina. Você na direção certa.